Oi, pessoal, bem-vindos ao Três Tons de RH. Estou aqui com o Roberto e com a Oi. Valéria. Oi. Hoje a gente vai falar sobre as tendências da área de gestão de pessoas, de recursos humanos para o próximo ano. E antes da gente começar, queria lembrar para vocês, nos sigam nas redes sociais, nós estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no LinkedIn, né? E também nos escutem, né, pelo podcast. Então, a gente está no Spotify, no Deezer, sem dizer, né, gente, que a gente tem um site www.textõesdeh.com.br e lá vocês também vão ter acesso ao nosso blog, então tem artigos, entrem, comentem, façam os comentários e principalmente, como a gente sempre pede, deem as sugestões de temas, encaminhem as perguntas, tá, que a gente vai sempre estar tratando, tá ok? Bom, e aí, Roberto, vamos falar, Então, como a gente sempre começa com aquela brincadeira, ligar a bola de cristal. a gente discutiu anteriormente, né, vários temas, né, e chegamos aqui em consenso, né, reduzir a quantidade de temas para pelo menos o que a gente considera essencial, né. Então, um dos temas, né, que a gente colocou aqui foi eficácia na liderança, né, que é um tema que a gente tem conversado bastante, né, ao longo do tempo, né, no nosso Uhum. canal. E gestão de mudança organizacional, né, que também é crítico. A employee experience, né, que também é extremamente importante. Futuro do trabalho e a gestão por skills, barra competências com foco em resultados, né? A gente vai explorar bastante aí essa questão, né, Valeria? Não sei se tem algum outro ponto que você acha que vale a pena a gente adicionar, Sérgio. Acho que a Eu gente acho que pode ir nessa a linha. gente conversou, a gente. É Vamos isso. lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos Tem partir para a bastante coisa. discussão. O que é a eficácia da liderança? O que a gente está querendo dizer com isso, né? Quando a gente fala de uma liderança mais eficaz. Eu acho que, assim, para começar, eu acho que é aquela liderança que ela antevê, ela está sempre um passinho na frente, ela consegue prever o que é que vai acontecer no mercado. Não é que ela tem bola de cristal, mas ela está ligada, né, no mercado, ela está constantemente fazendo benchmarking, ela está conversando, ela está ouvindo as pessoas também da própria organização, né? E a partir dessa conexão com um todo, ela começa a perceber, olha, para onde que as coisas estão indo. E traz o grupo, né, traz o seu time junto com ela. Para mim começa por aí, o que você acha? É. Eu concordo totalmente. A gente tem discutido, como o Roberto falou, bastante esse tema da liderança, sempre lembrando esse contexto das mudanças. Nem vale a pena, a gente já falou tantas vezes, né, sobre as mudanças que estão acontecendo, as mudanças do mercado. Acho que a gente depois pode aprofundar um pouco mais sobre isso, relembrar alguns pontos. E são esses comportamentos, são as competências. Como a gente sempre fala, aquele líder que está focado só nas suas atividades, só em fazer aquela entrega, não tem esse olhar para a equipe, não tem esse olhar para o mercado, não tem um olhar para o que está acontecendo, realmente está difícil imaginar que uma liderança, um profissional nessa, ocupando uma posição de liderança, possa alcançar seus objetivos, possa alcançar, se destacar, né, possa ter uma performance diferenciada. Tá difícil. Entre elas, além daquelas que você falou, que foi inclusive o motivo que a gente falou nos últimos vídeos, é a questão da comunicação, né? A gente falou bastante da questão da comunicação, das situações que envolvem a liderança. Então, é um tema que às vezes esquece a liderança, mas a gente tem reforçado. E a liderança é importante, né? Eu acho que quando a gente olha a questão da liderança, né, a gente pode capturar algumas coisas bem significativas. Uma, eu acho que é o próprio perfil, né, que a gente, ao longo aqui do canal do tempo, né, a gente tem discutido a respeito do perfil da liderança, né. Eu acho que a outra questão é exatamente a questão técnica, né, a questão de repertório, né, para fazer a gestão, né? Como que ele faz, se é metodologia ágil, se é de outra maneira, né? Então isso é uma coisa importante, né? A outra é o próprio contexto, né? Que nesses 2 anos aí
o líder tem enfrentado, né, que é a pandemia, é o trabalho remoto, que virá híbrido, né, como é que ele conduz, né, as suas equipes nesse contexto completamente diferente do que a gente imaginava um tempo atrás, né? Na verdade, a gente até já previa isso, né, mas esperava que chegasse até um pouco mais, de uma maneira um pouco mais lenta e não tão súbita como aconteceu por conta da pandemia, né? E claro, o outro ponto que eu vejo ainda é o próprio esgotamento da gestão, né, do líder por conta de todas essas demandas que, né, que o líder tem, né, que ele tem que atender não só a expectativa da gestão, mas a expectativa dos liderados, né? Eu acho que é bem complexo, É, né, para um... Eu acho que a liderança sempre é um tema complexo, né? Porque eu acho que ainda a gente consegue ver muitas vezes o gestor, né? O que tem um cargo de gestor, quando ele chega nessa posição, ele já automaticamente se considera um líder. E isso não tem a ver, né? Eu acho que cada vez mais fica claro que liderança e cargo não necessariamente andam juntos. Podemos ter líderes dentro de times e que não têm responsabilidade direta pela gestão, e eu acho que isso vai mostrando uma tendência que eu não sei, eu acho que eu já queria emendar aqui falando do futuro do trabalho, né? uhum. Será que nesse futuro do trabalho, este formato, como a gente vem, né, percebendo até os dias de hoje, de uma estrutura mais hierarquizada, né, áreas muito bem marcadas, né, separadas umas das outras, esta é uma tendência ou isso já vem se transformando para até num futuro próximo talvez ser completamente diferente? Que vocês acham? Eu acho que já está acontecendo, porém, é minha visão, vocês vão concordar. Às vezes eu sinto que as organizações não estão tendo muito controle, não estão prestando atenção, está meio que deixando acontecer por causa das mudanças, mudou o negócio, o perfil do consumidor, ou se é um negócio B2B, não interessa. Às vezes não tem um controle, não está prestando atenção, né? Então, eu vejo pelos colegas, assim, eu vejo algumas opiniões de quem tem as suas startups, e também deixar aqui um aviso, né, um lembrete: prestem atenção nos seus programas de desenvolvimento da liderança, prestem atenção, é relevante, é um tema muito estratégico, a questão das mudanças, o futuro de trabalho, é pauta sim, tem que discutir, tem que dar foco. Eu concordo, né? Porque ser reativo, você está colocando é, performance da empresa em risco, né? Porque, claro, de repente vai surgir em determinado mercado, né, que a empresa foca, né, uma mudança significativa de tecnologia, uma mudança significativa de método de trabalho, né? Então, como RH, a gente tem que pensar nisso, tentar antecipar, né? A empresa tem que ter esse foco também, né? Não deixar, não perder a oportunidade, né, de estar atualizado e até partir na frente, né? Porque quem parte na frente, né, acaba obtendo os melhores resultados, né? De repente, acaba obtendo mais clientes ou tem uma base mais sólida, né? Então, trabalhar de maneira reativa, principalmente na liderança, né, eu acho que é um risco grande, eu concordo com você. Eu acho que as estruturas elas vêm mudando, eu acho que não necessariamente até por uma necessidade da própria organização, né? Ou até por um controle. Eu acho que o profissional, né? Os profissionais, eles vêm ditando esse novo formato de trabalho. Né? A gente vai falar um pouquinho daqui né, sobre employee Uhum. experience, mas eu acho que é tão interessante ver esse movimento que sempre as organizações meio que ditaram como é que o trabalho deveria acontecer. Sempre foi assim, né? Só que a gente vê um movimento onde as organizações estão cada vez mais observando as necessidades dos seus empregados, seus funcionários, e vem readequando as suas estruturas. E mesmo estão olhando para fora e para o mercado e olhando as exigências, seja em eficiência operacional,
seja em demandas de clientes, e vem mudando a sua organização. Por isso que eu, na minha opinião, acho que não demora, não sei se ano que vem, mas não demora para os próximos anos ter uma, assim, uma revisão mesmo nessa questão hierárquica, né? Tão bem marcada, tão bem delimitada como nós, né, aprendemos e vivemos tantos Uhum. anos, né? Mas falando da experiência, né, do colaborador, o que a gente pode falar? O que está acontecendo de novo? Afora isso que eu já trouxe, né? A moda tem sido ditada pelo próprio colaborador. Ele vem trazendo o que ele precisa e a organização buscando se adaptar, é isso? É isso. Nossa, eu acho que essa questão da experiência do funcionário, né? Vamos tentar traduzir, né? Que compreende todo o ciclo de vida dele dentro da empresa, desde o processo como ele é contratado, como ele é desenvolvido, a gestão, performance, né? É, eu acho que uns 2 anos, a gente só falava em tecnologia, né? Que tecnologia estava revolucionando. Hoje eu vejo que tem um balanço, né? Eu acho que a tecnologia, talvez até o momento, não tenha resolvido, nesses 2 últimos anos, pelo menos que a gente tem falado mais sobre esse tema, tem resolvido todos os problemas. Então, eu acho que tem agora, peraí, será que... E aí eu vejo várias organizações que se encheram de ferramentas, né? Muitas, porque é difícil, se alguém souber de uma ferramenta única, mande uma dica, fale pra gente, mas ninguém achou uma solução única que pudesse gerenciar essa experiência do colaborador no seu ciclo, né, dentro da organização. Ninguém achou uma única solução. Acabou se enchendo de várias ferramentas e várias metodologias. E eu acho que para o ano que vem todo mundo tá, bom, será que eu tô com as ferramentas corretas? Que resultados, que eu acho que a gente vai falar bastante dessa questão dos resultados. Que resultados efetivamente estão trazendo para a organização? Então eu acho que para o ano que vem tem muito disso também, né? Eu estou analisando do ponto de vista não do funcionário, Certo. estou olhando do ponto de vista da empresa, da gestão. O quanto essas ferramentas, o quanto essa tecnologia está sendo efetiva e de verdade está resolvendo e está caminhando as soluções e se transformando em resultados efetivos. É. Eu acho que assim como na liderança, né, a gente tem que ver qual o impacto desses elementos todos que a gente acabou de falar, né? Quais são as implicações para a gestão, né, em relação à experiência do funcionário também, né? E eu acho que o principal driver aí é você entender o comportamento, assim como a empresa tem que entender o comportamento do cliente, né? Eu acho que a gente tem que entender exatamente o comportamento do profissional, comportamento organizacional de uma maneira mais ampla, né? Como é que é a dinâmica, né? Que, claro, aí a gente está falando de cultura, a gente está falando de estilo, de perfil, né? Mas, assim, de uma maneira mais ampla, eu estou chamando aí de comportamento. E a partir desse comportamento, assim, que ações que a gente faz exatamente para a melhoria da experiência, né? E, de repente, em determinada empresa, é importante você aumentar o nível de produtividade, aumentar o nível de engajamento, e para isso você tem que fazer algumas ações que sejam ações de aproximação dos funcionários, então que se faça, né? Porque você vai aumentar o engajamento, vai aumentar a produtividade. Mas, assim, não pode perder de vista exatamente essa questão do E vai ter que comportamento, né? Que é o priorizar, né? principal Porque driver. Sim. talvez são tantas ações, então também tem aí uma sabedoria, tem que saber priorizar, porque senão não vai dar para fazer tudo, né? Todo mundo tem recursos muito limitados de toda ordem, então tem um bom senso, olhar a estratégia do negócio para poder priorizar também, né? Eu acho que Hum, também, quando você fala, né, o bom senso, para mim, significa hum, saber eh, por quê, né, que eu estou fazendo determinados movimentos. Tem uma tendência, vamos dizer assim, já há bastante tempo, que é acompanhar o que o mercado faz como moda, né? Bom, agora está todo mundo falando de employee experience, eu vou implementar um processo de employee experience, mas sem olhar qual é o momento da sua organização, né? E tentar só implementar algo porque está na moda e para mostrar que você está atualizado, pode não dar certo e pode queimar uma etapa importante, né? Então, olhe o que existe, né, aí no mercado, que estão as boas práticas e tal, mas primeiro veja se existe uma adesão. A gente fala de trazer uma experiência diferenciada, né, para o funcionário,
mas a gestão está um passo anterior, né? A liderança está um passo anterior, então não vai dar certo. Você vai lançar um projeto que não vai emplacar, né? Primeiro olha a sua cultura, né? E aí você prioriza mesmo aquilo que você tem condições, né, de fazer. Eu acho que é um movimento organizacional importante, né, que tem que ter a adesão da gestão, né, da direção da empresa, né, junto com o RH e as outras funções que influenciam isso, porque senão vai ter esse descompasso, né? Sim, Você está sim. fazendo uma coisa que você acha, vamos aumentar, por exemplo, vamos encurtar a semana, fazer uma sexta-feira, Porque está na moda. porque Agora o está na negócio é moda. trabalhar 4 dias. Sim, mas pode não combinar nem com o negócio, Exato, aí né? a direção pensa assim, nem tá louco, a gente vai Tá perder louco. dinheiro, É. né? Então, assim, eu acho que tem algumas questões que você precisa, antes de implantar, pelo fato de ser moda, e moda é o tipo da coisa que caduca, né? Começa agora, daqui a pouco você está fora de moda, né? Então, Não, e o não outro pode ter um exemplo é o raciocínio presencial assim, né? e o remoto. Quanta gente anunciou que ia ser remoto e tal. E eu conheço uma pessoa que sim que está louca, porque tem semana que é presencial, tem semana que é híbrido, tem semana. Gente, isso está fazendo uma loucura. Eu acho que tem que tomar uma decisão, não É, vai porque fazer não pode porque. ser moda, né? Ai, todo mundo fazendo híbrido, eu vou fazer também. Não. Analisa o negócio, né? Analisa o mercado ao qual você se insere, as diferenças internamente também. Eventualmente, o híbrido funciona para uma área, não funciona para outra, né? Tem o perfil da liderança também. Então, tem o time que faz o híbrido, mas a liderança não faz, porque ela tem um outro perfil. Vai desconectando, acho que vai perdendo, né, o benefício que uma ação como essa pode trazer, né. Eu sei que em muitas organizações, o que eu percebo, o que eu leio, o que eu escuto, está muito desgastante. É um tema que não deveria ser. Né? Porque tem que tomar uma decisão, tem que tomar um Tem que ser caminho. genuíno, né, É, tem que ser genuíno, seja o mexe com a movimento vida das pessoas. Tanta a gente ser ouviu, aderido. pessoas foram para o interior, foram para outros lugares, acreditando que esse modelo ia permanecer, e de repente a organização vai, muda e altera. Tudo bem mudar, mas não fica vai e vem. Toma uma decisão, né? Eu acho que tem a organização sim, que precisa se posicionar e saber exatamente aquilo que combina, né, com a natureza da sua atividade, com a sua cultura, mas tem também do profissional, né, tá olhando, poxa, olha, eu vou me mudar já para o interior, porque eu acho que o caminho agora é o híbrido. Não, veja bem, né, primeiro perceba qual é o movimento na sua organização, que É, senão você pode até inviabilizar aí, Com né, certeza. vai se endividar, comprar uma casa no interior, olha primeiro para onde que as coisas estão eu É acho. muito seguindo. bacana os nômades, né, pessoal? É, Agora eu vou ser nômade, viu, Roberto? é, Agora eu quero morar em Floripa, quero ir É. para o Nordeste, quero ir para o Portugal. Sim, Sul, vou para sim, Portugal, porque o sim. meu propósito de trabalhar de qualquer lugar. Se puder, é excelente, tem Ótimo, que ver, mas né. Mas algumas atividades nunca É, chegarão a ser híbridas, eu né. acho que tem que ter uma discussão a respeito disso, né? A liderança, a direção, entender exatamente quais são os pontos da cultura importantes, entender também quais são os anseios das equipes, né? Não quer dizer que você vai atender todos, isso é ilusão, né? Então, não coloque na cabeça que você vai satisfazer todos, 100% dos funcionários, dos Isso empregados, não porque isso não vai existe, né, acontecer, nunca, né. né? E você tem que trabalhar exatamente fazendo uma conexão entre os anseios e o que é possível fazer, né? Para você ser vanguarda no processo de melhorar a experiência do colaborador, né? Eu acho que isso aí, se você não fizer esse trabalho, você vai ser desconecto, vai estar na moda, né? E daqui a pouco você está perdendo gente porque as próprias pessoas não vão ver que existe um compromisso com aquela ação, né? Então, e por outro lado, quem nem começou, né? Porque a gente está falando aqui para o Brasil todo, né? Então acho que ano que vem tem, assim, como tem que olhar, tem que começar aos poucos, mas é um tema importante para o engajamento, para o clima, mas de novo, sempre começando pela cultura, pelo modelo de negócio, mas acho que vale a pena sempre dar uma olhada assim. legal. Bom, o outro ponto, né, que a gente estava comentando aqui, colocamos na pauta como tendência, é exatamente fazer uma gestão que foque no resultado, né, olhando aí coisas como skill, né, como competências, né, que a gestão convencional, né,
a forma convencional de você fazer a gestão é você olhar exatamente, de repente, um conhecimento ou se de repente cada colaborador atende alguma necessidade da empresa e como é que isso é montado. Vamos falar especificamente, por exemplo, de um plano de sucessão, né? Só que a gente tem que ter um olhar um pouquinho diferente, né? Tem que ter um olhar exatamente de quais são os skills ou as necessidades, né, que vão tornar a empresa produtiva, né? Então, de repente, uma pessoa de tecnologia, a gente estava falando isso nessa semana, né? Uma pessoa de tecnologia pode ter todos os skills de um profissional de uma área comercial, além dos skills que ele tem de tecnologia, né? Então, exatamente, a empresa tem que entender se isso é importante e fazer uma gestão, mas sempre focando no resultado, né, Vale? Eu acho que o resultado, ele é o nome do jogo cada vez mais. É até estranho, né, falar: "Mas nunca não era o nome do jogo?". Não, o resultado é o que faz uma organização sobreviver, né. Mas nem sempre ele aparece na dinâmica de gestão. E mesmo eu acho que aonde o RH como o RH atua, né. Então quando você olha a estrutura, mais uma vez, né, falando do padrão que até hoje nós temos, da estrutura e as hierarquias, ela foca muito mais o job description, né, o que se espera daquela posição e o esquema de trabalho, né. Então, qual o período que será trabalhado, e quais são as novas etapas que aquele profissional pode seguir dentro daquela carreirinha. Eu acho que isso tende a mudar, se não automaticamente no próximo ano, mas nos próximos anos. E aí que a gente fala, né, na questão dos conhecimentos, dos skills, das experiências de fato, vinculadas a resultado. Na minha ótica, skill, ele tem que estar intimamente ligado ao resultado. Então, ter feito um curso preparatório, vamos lá, que ele é o básico, mas saber como usar este conhecimento para gerar algum resultado, é aí que a gestão precisa estar atenta. E recursos humanos, criar métodos, né, para acompanhar isso. E criar processos dentro da organização para que profissionais que tenham habilidades em áreas diferentes possam ser aproveitados, possam ter espaço de crescimento. Porque eu acho que isso também é uma grande tendência, né? Eu acho que o profissional não precisa começar em uma área, né, e terminar, se aposentar na mesma área ou na mesma atividade. Ele tem condições de transitar e isso é ótimo, porque ele traz sempre um olhar novo para uma outra função. Algumas organizações hoje já fazem a remuneração baseado no resultado que esta posição vai dar para a organização, né? E eu acho que essa é uma grande tendência. A gente sai do controle, né, Sérgio? Sai do controle, olha, você tem que trabalhar das 9 às 18. Não, tudo bem, vai ter que trabalhar das 9 às 18. Mas isso é menos importante. Talvez o mais importante seja o resultado que você vai trazer para a organização. É. Quando eu falo controle, é justamente assim, não é o controle, você tá discutindo sobre esses temas, né? E aí eu queria deixar uma pergunta para quem está aqui nos ouvindo. Você na sua organização, você consegue dizer, nós estamos no final do ano, certo? Muitas empresas já até Sim, sim, já já estão fecharam fechando, já estão fechando, fechando né? ou já fecharam. Eu ouvi dizer que um banco aí já fechou tudo, já, bom, tudo bem, né? Fechou, tá fechando, tá fechando. Fechando Você resultados, sabe, né? Vamos só deixar claro. fechando os resultados. Tá Apesar que tem fechando o umas também, banco, tá fechando resultado. resultados. É isso. A pergunta é a seguinte: você na sua organização sabe o retorno dos principais programas, dos principais investimentos que foram realizados? Talvez a maioria sim, mas eu aposto que muitos nem não sabem exatamente quais são os resultados efetivos, quais são os impactos, às vezes, de curto, médio e longo prazo, né? Porque não é só para esse ano fiscal, mas talvez impacto para o futuro. Então, isso tudo que você falou do resultado é crucial e cada vez mais a gente tem que estar olhando sobre isso, né? Sem julgar, mas é a minha visão, né? Várias empresas estão num processo de desligamento muito forte, né? Então,
o que levou a essa situação? O que está N condições de mercado, né, essas coisas, a volatilidade do mercado, eu entendo, mas precisa estar muito atento, com muito cuidado, com relação aos investimentos, ao retorno, ao que faz. A gente sempre, nas startups, a gente sempre sabe que no início, né, tudo é muito difícil e complexo, você sabe exatamente, mas isso com o passar do tempo parece que vai se perdendo, né? Então eu acho que tem que voltar para a mesa, tem que olhar com cuidado e talvez, assim, o outro olhar é justamente isso, né? Que comportamentos, que conhecimentos aplicados ao negócio ajudam a dar visibilidade, mais efetividade a esses investimentos, né? Trazer isso para a mesa. Será que os meus sistemas de reconhecimento estão bem calibrados nesse sentido? Eles respondem essa pergunta, né? Efetivamente, o Sérgio, o Roberto e a Valéria, a contribuição deles sobre o resultado do negócio está efetivamente clara ou não está? Ou para a equipe do Roberto, a equipe que a Valéria lidera dentro daquela organização. Então, eu acho que ainda tem muito espaço para. E eu acho que tem já várias empresas É. já caminhando nessa direção. O A que gente vocês está acham? falando de planejamento organizacional, né? Eu Eu acho acho que que é é, nesse é complexo, né? Tem caminho. uma quantidade de elementos muito grande, né? Então, quando a gente olha assim para você, por exemplo, que já trabalha numa empresa, né, que de uma certa forma já está mais estruturada, né, esses elementos vão vir, né, para você discutir, né? Ah, quais são os anseios da equipe, qual é a cultura da empresa, quais são as prioridades de negócio. Então, você tem que fazer essas conexões, né? Agora, quem está montando uma empresa, né, quem está numa empresa que está no estágio ainda de encorpar, né, eu acho que tem que focar, né? Escolher sim nessas dimensões, né, de negócio, dimensões de pessoas, da cultura, né, dos skills necessários e fazer essas conexões, né? Escolhe alguns, não precisam ser todos, né? Escolhe alguns e a partir daí você, como RH, né, você tem que fomentar essa discussão para a partir daí você fazer os seus programas. Porque a tendência do RH é exatamente o contrário, né? Em algumas empresas, né, você já vem com a solução pronta, olha, vamos encaixar o problema aqui na solução. E não é isso, né? Eu acho que o RH tem uma responsabilidade grande de fazer essas conexões, né? De trazer essa discussão, né? Mesmo que não seja tão elaborada, mas que seja mais focada, mas trazer sim essas discussões para a partir daí você conseguir construir o seu programa de remuneração focado no resultado, sua gestão de desenvolvimento, a liderança, né? Como você falou, para os programas de liderança, né? As ações de experiência do colaborador. Então, tudo isso tem que estar conectado, né? E o RH não pode se furtar esse job, né? Que eu acho que é um Sim. job do RH, né? Eu acho que de estruturar essa discussão, né? Quando a gente fala e quando a gente usa muito o termo, vamos discutir, vamos criar espaços de discussão, sim, mas com ferramentas, né? Com metodologias, com instrumentos, que levem essas discussões a chegar em conclusões que, por sua vez, contribuirão para resultados, né? Eu acho que é meio por aí, e aí entra um papel importante, né, de recursos humanos, onde você fortalece a atuação de RH no olhar ao negócio, né? Então, trazendo ferramentas, saindo só daquela postura de quem entende do negócio são as pessoas que trabalham, né, os executivos que trabalham nos negócios, para, ao contrário, sentar junto e ajudar, né, nas discussões. E essa história que o Sérgio colocou aqui, agora estão acontecendo muitas demissões, né? Sempre traz uma questão para nós. Não estamos nessas organizações, então é até mais fácil para a gente criticar, mas sempre vem para mim uma pergunta: será que quando foi feito o business plan, quando foi feito o planejamento, foi realmente exercitado aí o número de profissionais que eu preciso exatamente para a curva de resultados, que com certeza deve ser ascendente, ou à lá modelo antigo, né? Uhum. Vou contratando de acordo com o que eu vou precisando. Apareceu uma proposta nova, vou contratar mais 3. Olha, tem uma praça nova que eu quero entrar, legal, vou contratar mais 4. Mas
Uma praça nova precisa de 4? 2? 1? Esse Aí RH ajuda, não Então, ajuda? é que exatamente esse é um dos temas, né, que a gente colocou aqui, que é a gestão dessa mudança, né, da É, mudança E pegando organizacional, um né? gancho até mesmo que você falou, velho, porque se as posições hierárquicas não podem ser tão rígidas, a montagem dos times, você não pode dar, aquele time trabalha daquele só para uma jeito. coisa, Uma né? vez eu trabalhei numa empresa que ela trabalhava com sazonalidade diferente. Uma parte da empresa tinha uma sazonalidade que ia de tanto a tanto, e a pergunta era, por que que o time, quando está em baixa sazonalidade, não podia ajudar o outro time que estava no pico? E assim, não, tinha mil desculpas, os perfis são diferentes, os skills. Imagina, eu vou me subordinar a pessoa de uma outra. Gente, não tem que ter a visão da empresa. Então eu espero, né, que Sim. cada vez mais essas amarras hierárquicas e os limites do time, claro que tem que ser organizado, né, planejado. Não é uma coisa, vamos lá, não é Junta todo força-tarefa mundo. e vamos que vamos. Não é uma coisa organizada, preparada, como o Roberto falou. Tem que ter gente com esses skills. Isso tem que analisar a cultura, tem que ter reconhecimento, você tem que ter um caminhar para fazer isso de uma forma bem feita. Mas por que que tem esses limites? Por que que tem essas barreiras tão... Eu tenho um palpite, que Hum. é lá em cima que começa isso, entendeu? É lá em cima, no topo da hierarquia, que começam, essa é a minha área, esse é o meu Mas pedaço. sabe por quê? Nós aprendemos assim. E eu vivia muitos anos atrás mesmo, faz muito tempo, que eu trabalhei numa organização que ela já é outra hoje, há muito tempo, já virou outra organização, Uhum, passou por várias uhum, mudanças. Mas lá atrás, a ideia era criar times que fossem autogeridos. Então, sem um gestor ou um gestor que fosse sendo alterado ao uhum. longo do caminho, e o gestor seria escolhido pelo time, né? Uma proposta super agressiva, numa Time indústria e tal, muito autogerenciados ou legal, semi-gerenciados, baita projeto legal. times multifuncionais. Mas o que é que Hum, veio nessa época, né? A indignação da gestão. Bem na minha vez, que eu seria o gestor deste time, então vão dizer que eu vou ter que ser escolhido. Mas e tudo que eu fiz para chegar até aqui, né? Só ilustrando, nós viemos de uma escola aonde essa questão da hierarquia e do terreninho, né, do limite, é o que a gente aprendeu. Então, assim, se eu não tiver uma posição de destaque e eu não tiver o meu limite, né, garantido, puxa, eu não vou ganhar o dinheiro que eu gostaria de ganhar, ou eu não vou ter o sucesso que eu achei que para mim era sucesso. Enfim, eu não vou ter as benesses. Mas o que a gente precisa transformar é o seguinte: tem outros benefícios, né? Tem outros ganhos, tem outros desafios, e tem outra forma de ser bem remunerado, que não precisa só ser dessa maneira e pode ser muito mais rica, né? Eu acho que essa ruptura é que cada vez mais para mim vem aparecendo assim aos pouquinhos. times organizados por projetos, Eu acho que aí né? tem muitas modalidades, né, de organização, né? Eu Eu até acho que fiquei incomodado, até o corpo, né, já... Ixi, acho que existem muitas modalidades, né? O RH tem que entender, né, para ajudar, né? Porque numa organização, por exemplo, uma organização que está crescendo, ela tem que pensar nas funções que são essenciais, né, para sustentação, né, para colocar a empresa em pé, né? Não tem jeito. Mas necessariamente não quer dizer que o modelo dela seja um modelo hierárquico, que ela tem que, Exato, não né, ter precisa uma estrutura começar desse extremamente jeito, vertical, né? É. né? Então, quando você uhum. pensa o seu modelo de funcionamento, você tem que vislumbrar exatamente qual o movimento, os movimentos que vão acontecer, né? Então, de repente, trabalhar por célula ou dar foco, né? Ou de repente você tem que segregar algumas funções. Em outras empresas você tem que aglutinar as funções por conta do desenho, da necessidade, né? Do que o mercado impõe, né?
Então, acho que existe aí, de novo, acho que uma liderança da RH em ajudar a direção da empresa a pensar no seu melhor modelo, né? E tem Exatamente. um ponto aí que eu acho que é o problema da situação. Tem gente no meio, né? E Então tem não é desejos, só o né? Tem organogramazinho. anseios, Tem, né? a gente tem Exato, que é só o metodologias, organogramazinho que você vai a É, gente mexer, tem né? todas as é, condições, a tecnologia, sim, É. metodologias, a sim, metodologia ágil é uma sim, delas, que com todas sim, as suas ferramentas, que é aquilo que você falou. sim. Então a gente tem uma condição muito diferente do que a gente tinha. Então, o que que a gente Por está... que não, né? Por que não? Por que que a gente... E claro que existem expectativas. Você tocou num ponto Uhum, maravilhoso. uhum, Existem uhum. expectativas, né? Quem trabalhou, né, uma vida inteira para chegar num momento, fala assim, agora eu vou colher. Ih, mas mudou o jogo. Não é mudar o jogo por mudar, é criar outros atrativos, né? É criar outros ganhos, outros É benefícios. preparar as É equipes preparar para para essa este mudança, né? momento. Exatamente, Porque às exatamente. vezes a pessoa tem que saber que em determinado momento o jogo não vai ser daquele jeito, mas ela tem que performar da mesma maneira, né? Ser líder da mesma maneira, né? Isso está me Então, lembrando aquela discussão de várias empresas de varejo que discutia com era o mercado online e offline, lembra? Lá no É, início da pandemia. Então, aqui tem o time online, que trabalha só com as redes. Aqui tem o time offline. E aí viram o caos que era trabalhar a rede física de varejo com a rede online. Aí disse, não, tem que mesclar, mudar o modelo. e hoje esse tipo de coisa acabou, né? E Pelo nem menos se está ouve falar acabando mais, aqui, né? se fala do phygital, né? Que é É, o físico e o digital. Né? isso. Então, assim, exatamente essas mudanças que vão vir, né, elas impactam na performance da empresa. Então, você tem que entender e conseguir sim, gerenciar. Né? É o tipo da coisa, o funcionário, o colaborador tem que se adequar. Não. Isso é um processo gerenciável. Se você mapear as pessoas e fizer um processo de gestão de mudança, você muda o desenho, mas você consegue fazer com que as pessoas se adequem a esse novo desenho, né? Você está fazendo uma gestão efetiva e você vai ter menos prejuízo. Porque qualquer mudança é É. interrupção de performance, né? Quando você faz uma mudança crítica que você não É trabalha, aquela não curva, tenha dúvidas. negação, frustração. Performance e prejuízo podem Hum, vir, né? Então sim, acho que você tem que trabalhar isso, né? sim, sem dúvida, sem dúvida. Legal. Bom, gente, a gente vai terminando por aqui esse vídeo, essa discussão sobre as tendências de recursos humanos. Eu acho que não é só pro ano que vem, acho que aí a gente falou de algumas coisas que A são gente está falando para frente, para né? É frente, para melhor frente. falar para frente. Então, gente, lembrando mais uma vez, nos acompanhe nas redes sociais, isso é super importante para gente, site, LinkedIn. E o que você achou dessa discussão? É importante? Que momento que a sua empresa está vivendo? Ela está preparada? Ela está discutindo esses temas que a gente está apontando aqui como tendências? Não está? Né? Encaminhe para a gente. Vamos discutir, vamos formar e reforçar essa nossa comunidade dos 3 tons de RH, né, Valéria? Como você fala, né? Que são Venha ser mais um mais um tom. tom. Gente, obrigado. Até a Obrigado. próxima. Tchau. Tchau, Tchau. Até tchau. mais.